Olá, pessoal do Mar Hubcast, bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso podcast. Vocês sabem que nós somos uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui no nosso podcast, a gente chama profissionais da área para conversarem um pouquinho sobre sua carreira, seus desafios e muito mais. Hoje, em especial, a gente vai conversar com a Tereza sobre o seu trabalho na arte e também o seu trabalho social, juntando esses dois mundos e potencializando ainda mais a força da arte na sociedade. Tereza, é um prazer ter você aqui hoje. Bem-vinda. Bem, muito obrigada. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os ouvintes. E vamos lá, vamos falar de arte e impacto social. Isso aí. Para quem não te conhece, Tereza, fala assim um pouquinho como é que a arte entrou na sua vida e o que que ela foi se transformando até hoje em dia. Para que ela representa hoje? Então, eu venho de um lar onde tinha muita arte, onde tinha encontros de artistas, onde se leía muito, onde ir a exposições era parte de nossa rotina, ir ao teatro, escutar música. eh, foi parte de minha criação. Para mim, eu fui crescendo nesse meio, onde se reuniam artistas a conversar e debatiam ideias, não só políticas, sino o impacto da política na arte e da arte na política. Enfim, esse sotaquezinho é um sotaque da província de Buenos Aires. Eu moro no Aham. Brasil há 28 anos, então esse sotaque Ah, não vai melhorar, é o que a gente tem. mas É, é o charme, né? bueno, sei lá, mas eu entendo, falo, tudo, só que o sotaque não melhora, mas enfim. E eu cheguei no Brasil, é, bueno, aos 9 anos, eu Hum, decidi que eu queria ser artista. E tá. meus pais falaram, ai, que bonitinho, quer ser artista. Aos 18 anos, quando eu falei, olha, É eu isso vou ser mesmo. artista, já a coisa muda, porque a gente sabe que não é uma carreira fácil, não? Sim, E eu, verdade. desde muito novinha, cortava roupa, costurava, fazia vela, todo tipo de artesanato, pintava paredes, enfim. Sempre, sempre, sempre muito criativa, não? E eu me encantei com a gravura com 16 anos, 16, 17 anos, e quando eu eu tive meu primeiro contato com gravura em metal. A gravura é muito curiosa. A gravura em metal, sobretudo, é uma técnica de muita. Você precisa de muita técnica, Uhum, justamente. Então, se você o ama, odeia. Não tem, sim, eu acho que a gravura nunca não tem termo médio. sim. Então, e você, para você amar a gravura, você tem que ter um muito bom professor. E isso foi uma sacada bem importante, porque quando eu falei, gente, eu gostei da gravura, minha mãe falou, Uhum, olha, vá falar com esse professor Alfredo de Vicenzo, eh, que não recebia gente nova, ele só recebia artistas formados e ele trabalhava sobre a imagem de um artista formado, ou um uhum. pintor que queria aprender um pouco de gravura, ou uma coisa assim. E quando eu bati com 17 anos, ele abriu a porta e falou: Ah, tadinha, ela chegou com tanto entusiasmo que Chegou com a vontade, né? Com a paixão, com tanto né? desejo de aprender, que eu falei, ah, ela vai ficar, daqui a um mês vai desistir. Sim. É, e não desistiu. Para mim foi assim um encantamento cada descoberta, e ele sempre falava para mim, depois de vários anos, não? É, que essa ilusão, esse amor e essa paixão dos jovens, Uhum. justamente era o que ele fazia, o que ele se encantava comigo, porque ele sabia que
E depois a gente, quando aprende e sabe de toda a dificuldade, a gente depois avalia um monte de coisas, mas que eu não, que eu tinha esse encantamento, essa paixão da juventude nos olhos e que fui indo e estudei com ele muitos anos. Eu mudei de cidade e continuei indo para Buenos Aires a estudar. Morei no Olha, interior da Argentina e eu ia uma vez, viajava uma vez por semana para estar com ele e com seus aprendizados. Então, enfim, fomos criando um grande mestre na Argentina. Ainda hoje tenho meus amigos, coleguinhas de turma. Eu era a mais novinha de todos, obviamente, mas aham, são os grandes mestres de gravura de hoje na sim, Argentina, como Néstor Goyanes, Arichó, eh, Silvia Roca, enfim, são grandes mestres hoje em dia, e eu tive o privilégio de formar-me e de aprender junto com ele, não? Então, quando você aprende uma técnica muito difícil, mas com um grande mestre, com tanto amor, com tanto conhecimento, é como que todo flui de uma forma mais fácil, não? é, É, verdade. É assim, eu vejo você, né, Teresa, falando, né, de uma paixão muito grande, mas também de estar e ter tido o privilégio de estar num seio familiar que, por mais que tivesse inseguranças quanto ao seu futuro naquele momento, te acolheu, entendeu e te direcionou para um local onde você poderia florescer ainda mais essa sua paixão, se fosse, né, adiante ou não, mas teve ali uma compreensão. Você comentou sua mãe, né? A dinâmica da família, como ir ao museu, conversar, né, discutir sobre, né, política, sociedade, arte. Então você vê a importância que tem esse seio familiar e a dinâmica do seio familiar para você ter uma base e conseguir depois fazer com que uma paixão se tornasse algo muito além, né? Uma profissão, um ofício. E isso é uma coisa muito interessante da sua trajetória, porque você vê no seu discurso, né? Eu perguntei como é que a arte entrou e você foi lá na infância, né? Onde você nem entendia às vezes o que que era arte para puxar essa importância desse seio familiar. Então, hoje em dia, que eu estudei o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento do ser humano e, sobretudo, a primeira infância, que para mim é uma paixão, Hum. a gente sabe que os primeiros 8 anos da vida de uma criança, você senta a base intelectual, cognitiva, Hum. desse adulto. Então, se você estimula, nutre, cuida, direciona, mostra, incentiva, você tem jovens adultos com muito mais. Outra coisa muito importante é falar, se você ensina a autorregular-se desde criança, com coisas simples que hoje em dia, quando eu era novinha, éramos mais novas, não tinha tanto, mas hoje já se fala de ensinar técnicas de respiração, de autorregulação. Você cria adultos muito mais disponíveis afetivamente. Então, como a primeira infância faz toda a diferença nesse adulto. E eu acho que eu fui exposta, eu posso não me lembrar os nomes, porque memória boa não tenho, Aham, mas aham. eu tenho uma memória visual Uhum, incrível. Então, eu já vi, eu vejo na imagem de algum artista, eu falei, isso eu já conheço. Então, esse leque de conhecer, de ver, de haver estado exposta a tanta informação artística, isso faz a diferença nos adultos. uhum. E isso te permite buscar em teu próprio repertório, ressignificar. Eu acho que na arte a gente não inventa,
A uhum, gente ressignifica, recria e você traz um pouquinho daqui e você junta na técnica de lá e você cria uma imagem e uma linguagem própria com o uhum, tempo, porque ao contrário de muitas outras carreiras, aos 25 é difícil que um artista esteja suficientemente maduro, com uma linguagem própria e uma carreira consolidada. Que isso você pode falar aos 40 de um médico, ou trinta e uhum. cinco de um médico já que está nas técnicas de avançada e de tecnologia. O artista, eu acho que aos 35 está começando a entender um monte de coisas. Então, eu Sim. acho que nós temos um privilégio, porque nossas carreiras são muito mais longas. Eh, Uhum. Você vê grandes artistas como Vergara, a obra de Vergara é maravilhosa há muitos anos, mas a maturidade da linguagem, como ele resolve a resolução do trabalho plástico dele, tem uma maturidade que talvez não tinha aos 30 anos, não? Uhum. Beatriz Milhazzi, que tem uma exposição lindíssima em Fundação Marina, enfim, eu acho que a gente tem esse privilégio, a gente vai captando e vamos amadurecendo e nossa obra fica muito mais madura e muito mais sólida com o tempo, não? Esse paralelo do tempo com a maturidade, né? Fiquei pensando aqui em algumas outras carreiras, né? Vamos supor, a modelo, ela de repente para aos 30, o esportista, ele para aos 30 e pouco, né? Ele tem ali um time frame muito mais restrito ao quanto que o artista, eu estava pensando aqui um paralelo com o vinho, né? Quanto mais tempo, melhor, mais apurado, né? O sabor, a essência, tudo vai, né, melhorando. E aí você vê carreiras realmente muito longínquas e artistas que conseguem se superar ao longo do tempo, porque eles vão se evoluindo, e aí estão lá 80, 70, 90 ainda melhores, né? Produzindo arte. Isso é Exatamente. maravilhoso, produzindo. E isso nos dias de hoje não é fácil. Uhum, Eu já conheci muita gente em todos esses anos. Eu comecei com 17, aos 9 anos eu já sabia que queria ser artista. Mas aos aham, 17 anos eu me encantei pela gravura. Comecei gravura em metal, fiz linóleo, fiz xilo, mas quando eu fiz outras silk screen, mas quando eu cheguei à gravura em metal, eu falei, é isso que eu é quero. isso. E nos primeiros 20 anos, eu fazia a gravura tradicional, eh, Uhum. com a série, com tudo. E eu acho que depois de tanta coisa que a vida nos vai levando, eu te diria que nos últimos 15 anos eu saí da gravura tradicional e eh, o conceito de gravura expandida, de pintura expandida, ou seja, a gente sai do molde, já não precisamos mais. Então, todo o que é gravura, obviamente, eu sou uma pessoa gráfica, eu gosto da técnica, eu gosto das matrizes, eu gosto do ácido, eu gosto da. Eu acho que a matriz, eh, obviamente, tem um monte de tecnologia que vem a suprir, mas não tem, pessoalmente, eu utilizo várias técnicas, mas não tem nada melhor que uma boa matriz impressa e sentir o relevo em um papel alemão maravilhoso, Aham. que é o que a gente gosta, não? Quem é muito raiz. Agora, você vê a Kreisberg fazendo essas impressões maravilhosas com polpa de papel, e é isso mesmo também. Não hace falta prender-se só uma técnica, não? A gente pode usufruir de tudo justamente hoje em dia,
porque há essa amplitude de pensamento, e isso é muito importante. E outra coisa que achei importante, o que você falou com respeito aos modelos, pouco, Uhum. mas eu tenho amigas minhas que foram modelos na juventude e hoje, com 56 anos, ou quase 60, estão desfilando em São Paulo. Então, a sociedade também. Não, o problema é a quantidade. Exatamente, é. Mas a quantidade de artistas que começaram comigo e a quantidade de artistas que ainda se mantêm artistas também diminui Aham. muito. Se você vê quanta gente estudou comigo Belas Artes e quantos ainda estamos produzindo, também não é um número. É, Uhum. Muita gente ficou nesse primeiro momento. exatamente. Porque a carreira é difícil, Sim. porque geralmente você precisa um trabalho para pagar as contas até que você chegue a certo patamar. eh, e porque material é caro, porque a vida vai acontecendo, então não é uma carreira fácil. E eu Sim. também sinto que quem realmente continua produzindo não é de 100 estudantes que começamos na carreira. Hoje eu te diria que somos 8, 10 que continuamos produzindo realmente arte, não? E o que que você acha que é atribuído a isso? As A pessoas que vida. passaram. A vida, a dificuldade financeira, o custo dos materiais, não é fácil, não é fácil. Você tem, em geral, muitos artistas, amigos meus, eh, te diria que Gran Premio de Honor de gravura, que se chama Néstor Gojanes, trabalha em escolas, em universidades e trabalha em seu ateliê para poder pagar suas contas. E ele é Gran Prêmio de Honor, é uma pessoa assim, das pessoas. Discípulo de Alfredo de Vicenzo e continua e tem que trabalhar para poder pagar as contas. Então, eu acho que há vários fatores, não? Muitas vezes nas mulheres, eu te diria que ter filhos, a maternidade é maravilhosa, Aham. mas requer de pausar teu tempo, importante. Você precisa doar muito o teu tempo porque você precisa pagar as contas, não? Então é isso. Eu acho que eu chamo isso da vida, não? Sim, mas assim, e esse ponto que você colocou, o dinheiro, a necessidade de repente de você criar um ecossistema, né? A pessoa vai dar aula, vai dar palestra, vai vender arte print, vai vender o original, ela vai criar, né, um ecossistema para conseguir se sustentar ali. E essa é a dificuldade. Mas o que que faz a pessoa continuar? O que que faz a pessoa superar isso, esses pontos que você colocou? Eu acho que eu sinta a mesma paixão, o mesmo desejo, a mesma vontade que eu me encantei quando eu tinha 18 anos e entendi o impacto do ácido nas matrizes de cobre ou de zinc. Uhum. Eu acho que, e aí eu acho também a disciplina e a perseverança. Eh, eu acho que é muito importante sobretudo, para o artistas entender, porque o equilíbrio, sempre a gente fala, tem que equilibrar. A gente não equilibra, a gente administra prioridades. Eu Então, concordo. para mim, quando você tem que trabalhar, tem 3 filhos, tem casa, tem cachorro, tem gato, tem a vida acontecendo, tem supermercado, tem uma realidade, eu Uhum. preciso, para mim, uma prioridade. Eu prefiro não sair na sexta ou um sábado e acordar íntegra às 7 da manhã, sábado, estar no meu ateliê e ter esse tempo.
Então, também isso é uma questão de prioridades, Uhum. administrar prioridades. Que é o que me faz melhor? Que me equilibra mais? Uhum. O meu ateliê, meu silêncio, meu encontrar, porque é uma carreira, não é que você pode, é como um capítulo de uma novela suave que você pode abrir, ler 3 páginas, fechar e o dia seguinte pegar. Não, isso é um processo que você precisa buscar muito dentro, entender muito qual é o seu processo. E quando você tem pouco tempo, você não se conecta. Ah, é como uma tomada. Você tem que voltar até o ateliê, saber onde você estava, estar muito conectada com o que você sente, que é o que você quer, não? Tempo de Uhum. ateliê é fundamental para mim. Sim. Fundamental. Eu li um livro recentemente, Teresa, que é A Arte e o Medo, que foi recentemente, né, editado aqui no Brasil, mas é um livro que eu li é um livro que está, assim, como necessário na Faculdade Americana de Arte, todos leem, é um livro já antigo, né, eu acho que é de 94, mas ele coloca lá um experimento que foi feito de um professor, que eu acho que toca nesse ponto, né, que a gente está falando. Ele dividiu a turma em duas partes, e ele falou assim: você vai fazer uma obra de arte muito bem, vai ser a obra de arte perfeita, você vai fazer uma obra de arte durante um tempo X. Para o outro grupo, ele falou: você vai fazer a maior quantidade de obras de arte que vocês conseguirem nesse mesmo período. E ao final iam analisar tecnicamente as obras de arte para ver se aquele que ficou fazendo uma durante esse tempo ou aquele que ficou fazendo muito, experimentando, indo, vendo e tal. E no final, quem tinha a melhor qualidade é quem fez mais vezes, se repetiu, voltou, né? Desmanchou, fez outro, tentou. Rasgou e errou. Eu sempre Exatamente. falo que quando eu erro, no en esos erros es donde de repente aparecen las sacadas mais interessantes da obra, não? Então, Uhum. eu acho que justamente isso, não é só pensar, sino é o fazer. Quanto Sim, mais você experimenta, quanto mais você trabalha realmente, donde para mim funciona, donde eu realmente consigo produzir melhor e chegar a melhores resultados, não? sim. O tempo, né, que a gente estava falando antes, né, do vinho, o tempo, a maturação da idade, da maturidade artística, mas também você entender que aquilo é um negócio que você tem que ir, né? O bloqueio criativo, ele é muito cruel em certos momentos, mas eu acho, para mim, muito romantizado também, né? Basta trabalhar, basta suar, basta ir, basta bater ponto, né? Estar lá batendo ponto todos os dias, que o negócio vai, né? Às vezes não é Eu, inspiração para arte, né? Às vezes é transpiração para arte, né? eu sempre falo, eu já tive vários, não? Depois de uma grande Aham. exposição é normal, eu É. já sei, vai vir, e Aham. eu continuo fazendo. O que eu tento fazer é pegar o ponto de onde eu deixei e Hum. deixar que me vi. Eu não gosto porque é angustiante, não é bacana, mas se você continua fazendo, sempre aparece, é como um ovilho de lá, sempre você Uhum. encontra uma pontinha, sempre você É. encontra por onde ir. Talvez não te leve a lugar nenhum, mas depois você volta e encontra outro caminho. Eu acho, quando, por exemplo, os esportistas se machucam, eles não param, eles podem parar 48 horas, mas eles Uhum. se recuperam em movimento. Eu Sim. acho que isso é algo fundamental. Eu pratico yoga há muitos anos, não? E isso é algo que a gente, não porque tenha muita facilidade, ao contrário, eu não tenho Aham. facilidade nenhuma, mas eu tenho essa questão de ser, eu não me levanto e me pergunto, será que hoje tenho vontade de ir a praticar yoga? Não, eu me levanto e vou.
Quando eu Ai, chego ao tapetinho, eu digo, ai, que preguiça, mas já estou lá. é. Então, vai. É a mesma coisa. Tem vezes que a gente não está bem, mas eu chego, vou ateliê a limpar, porque essa Uhum, arrumação, essa de, por exemplo, você termina de trabalhar ao dia seguinte, um dia muito tarde, ao dia seguinte, essa coisa, questão de ir a limpar, de ir a arrumar, a gente já sabe, essa arrumação externa de nossos espaços, são arrumações internas onde você abre espaço para pensar e elaborar novas questões. Então, às vezes, só eu tento convencer a minha filha de 18 anos que arrume o armário para o quarto dele, mas não, ainda não consegui. Mas a não gente consigo. não consegui ainda. Mas essa questão de arrumar espaços, abrir espaços novos para novas técnicas, para novas possibilidades, sempre vai te levando como de galho em galho, não? Uhum. Es essa questão de que um trabalho vai te ajudando a abrir os caminhos para os outros trabalhos. Tem uma parte muito poética, Teresa, de um livro que se chama A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que é um escritor. Hum. E aí ele é um cara que chegou a morar dentro do carro dele, é um cara que teve muita dificuldade de ser um escritor, viver da sua arte, né? E ele comenta que é um compromisso com ele que todo dia, ao mesmo horário, ele acordava, ia para o seu escritório para escrever e que ele tinha essa técnica de organizar era tudo, ele começava por realmente faxinar e organizar o seu ateliê, a ponto de ele terminar limpando o tapete, porque aí ele fala de uma forma muito poética, que é para falar boas-vindas às musas inspiradoras, porque estaria tudo lindo e maravilhoso esperando elas chegarem e ele a postos a trabalhar, né? Então, Exatamente. às vezes a gente pode até fazer uma transposição dessa questão da arrumação física, mas para uma arrumação emocional dentro da gente. E eu queria fazer um ponto, né, aí uma conexão aí com o seu projeto, né, que eu acho que pega muito essa questão social, mas também emocional. Como é que surgiu o One by One? Se você puder explicar o que que é, né, esse projeto para a gente. Então, One by One surgiu. Eu acho que é um. Eu sou mãe de três filhos. Meu filho mais velho, que hoje tem quase 30 anos, nasceu com uma malformação congênita que se chama mielomeningocele, e isso vem com várias outras questões neurológicas. E eu tive oportunidade. Eu já tinha estudado belas artes, eu já fazia gravura há muitos anos, há quase 8 anos. Então, mas eu tive a oportunidade de estudar e de entender que era o que eu podia fazer por meu filho. eh, Uhum, e à medida que você estuda e vai entendendo e vai ajudando ou fazendo coisas com meu filho, eu sou muito comunicativa, já morava no Brasil e eu precisei ter essa necessidade de dividir com outras mães, eh, sobre tudo isso que eu estava fazendo. Então, há quase 21 anos, a gente começou no hospital, com o Hospital Sara Kubitschek, eu levava meu filho lá, e eu conheci o Hospital Sara Kubitschek é muito interessante, porque é um uhum, espaço extremamente democrático, é um hospital público de referência no tratamento de todas as doenças neurológicas, neurodegenerativas, muito conceituado. E você, igual que ir à praia, você nunca sabe com quem você vai sentar de lado. Pode ser a pessoa, um empresário super renomado, ou pode ser alguém extremadamente simples. A praia é exatamente igual. E como eu sou muito comunicativa, eu vou à praia e faço amizade com todo mundo, sobretudo
nesse momento que eu estava recém-chegada ao Brasil, sem familiares, sem amigos, para mim a praia era um lugar de descontração, um lugar de prazer, e onde eu levava a meu filho Nicolas e meu outro filho de 2 aninhos, eh, e obviamente você sempre chegava, olhava onde tinha crianças para que André possa, meu outro filho, pudesse brincar com os amiguinhos aí que se fazia na praia. Então, o Hospital Sara Kubitschek é mais ou menos isso. Você encontra gente de todo tipo. E eu fiz amizade com a avó de uma criança que uma vez se encontram os prantos na porta do hospital e ela, eu obviamente fui até ela, conversei com ela para aquilo que estava acontecendo e ela me fala, Teresa, eu não tenho como dar-lhe de comer direito ao meu neto, como vou fazer para comprar isso? E ela me mostrava um papel, e era um pedido de uma cadeira de roda. E nessa época não tinha iPhone, não tinha, então fomos de carro até uma livraria, papelaria perto, tiramos um xerox, eu liguei a 10 amigas e compramos a primeira cadeira de roda para dar mobilidade a essa criança. Essas crianças, eu acho que a cadeira de roda é o primeiro passo para a inclusão na criança sem cadeira de roda. É uma criança que fica deitada, olhando em um sofá ou em um colchão, olhando para o teto. E se essa criança fica presa em casa, a mãe fica presa em casa, porque uma coisa é um bebê que você carrega, mas uma Sim. criança de 40 quilos, de 30 quilos, você já não consegue carregar por distâncias longas. Então, se essa mãe está presa em casa, os irmãos ficam presos em casa. E outra coisa muito importante é que, à medida que essa criança vai crescendo, a cadeira fica pequena. Então, nós Uhum. temos crianças que estão na ONG há 21 anos e já tiveram 5 cadeiras de roda trocadas por nós. Então, eu sempre falo, a cadeira é como um tênis. À medida que a criança cresce, precisa ser trocada. E a gente sabe que em torno de uma cadeira dura em torno de 3, 4 anos, depende do momento e a vida da criança. E o tipo de patologia, porque Uhum. tem crianças que, por o tipo de patologia, são muito magrinhas e muito miúdas, e tem crianças que, justamente pela medicação, crescem e têm mais tendência à obesidade. Então, você precisa trocar essa cadeira com mais frequência, não? Entendi. E então, o primeiro passo, nós temos 3 pilares na ONG. Um é essa mobilidade através da compra de cadeira de roda. E hoje Uhum. em dia, depois de 21 anos, já compramos, já doamos 2.109, 2019 cadeiras de rodas, centos de cadeiras de banho, porque cadeiras de banho especiais, não essa que você vê mais simplesinha, só não ser uma forma de concha para as crianças mais severas com paralisia cerebral. É o primeiro passo. Depois a gente precisa pensar em que é o que a gente pode fazer por essas crianças com toda essa neurodiversidade. E foi assim que nasceu Estimulação e Arte, que é essa combinação de arte de forma lúdica. A gente não forma artistas necessariamente, são todos artistas. Sim. Mas a ideia é, a criança e adulto são muito diferentes em quanto a como você tem que tratar para que eles consigam fazer as coisas. Um adulto, você explica qué es lo que tem que ser. O adulto pode ficar muito chateado, mas se entende que tem que ser feito, vai fazer. Uhum. Do ponto de vista racional. Uma criança, se você não brinca, se você não arruma um jeito lúdico para chamar atenção, para seduzir essa criança para fazer, você não vai conseguir de jeito nenhum. Então, através da arte, através de brincadeiras, através da música, através de ritmos,
é que você consegue que uma criança pegue um pincel, ou do jeito que seja, utilizando adaptações, utilizando a boca, utilizando o pé, como seja, mas que essa criança sinta o desejo de fazer por si mesma. Não importa se pega o pincel assim, se pega assim, não tem problema. A questão é que essa criança tenha o desejo de fazer. E Uhum, para nós foi assim abrir um leque de possibilidades e de, de oportunidades para fazer coisas. Então, a gente tem, através desse primeiro contato com as crianças mais severas ou as crianças mais novinhas neurologicamente, uma possibilidade que a gente faça, e a produção artística das crianças é maravilhosa. Tanto, tão boa é que uma vez por ano a gente faz uma exposição de arte na Cidade das Artes, e aham. onde eles são recebidos com flores, porque são artistas, mostrando a produção artística, onde a gente convida ao público em geral e a gente convida as famílias para que vejam a produção artística deles, não? Então, como tudo isso impacta na autoestima deles, na parte de motora realmente, neles, não? Porque tudo é prática também, não? Então, não precisa pegar o pincel assim para pintar. Então, a gente precisa encontrar que cada um encontrar, ou seja, encontrar junto a eles a forma que eles têm de expressar e todo esse conhecimento e essa capacidade criativa que eles têm, não? Interessante. Hoje a One by One ela é um local físico. Como é que é essa interação na prática? Então, nós temos um espaço físico, que ainda é minha casa, está dividida, mas a gente acolhe e temos espaços onde a gente tem nossa produção artística, onde a gente tem toda a nossa estimulação de cognitivo, de leitura, de estímulo de leitura, de música, de fisioterapia, enfim, de acordo a todos os terapeutas que precisam acompanhar nossas crianças. E temos uma parte que é bastante importante e extensa, que é online. Uma das coisas que aconteceu com a pandemia é Uhum, que a gente consegue, aprendemos a trabalhar de forma online. Eu acho que há certas coisas que você precisa fazer presencialmente, depende do tipo de criança, tipo de patologia e o tipo de profissional. Mas nós temos muito de nossos projetos que são online, porque quando você explica a, a essa mãe, essa avó ou a esse mediador, quem seja responsável por essa criança, por que é, é importante fazer esses exercícios, essa fisioterapia diariamente, é muito simples. Eu sempre falo para elas, a dieta não serve, não adianta fazer dieta segunda-feira de 8 ao meio-dia. Adoraria que funcionasse, mas não funciona. A gente sabe que a dieta funciona com a constância, com todos os dias fazer nossa parte. A gente pode relaxar uma, duas vezes por semana, mas que para ter uma nutrição saudável, para poder que nosso corpo esteja bem, a gente precisa de certas rotinas. Com nossas crianças com deficiência, isso é duplamente mais importante, não? Então, toda a questão nutricional, que é o que você pode fazer por essa criança com deficiência. Algumas coisas são bem características. Em geral, são crianças que têm muitas mais alergias, são crianças que, em geral, têm dificuldade para comer, são muito alérgicas, então, ou tem outro extremo. E uhum. como a nutrição
uma boa nutrição fazem a diferença total. A gente sabe que nesses primeiros 8 anos de vida, por exemplo, já se sabem que crianças que mamam no peito, até os 6 meses, com exclusividade, têm um índice menor de alergias. Então, introduzir fórmulas antes dos 6 meses, se a gente pudesse evitar, e tudo isso quando você consegue receber uma grávida que já sabe que vem com um filho com deficiência, por exemplo, temos várias mães que o hospital mesmo indica para ter uma conversa antes da criança nascer, que nascem Uhum. com mielomeningocele, são coisas que a gente sabe que a gente pode preparar essa mãe da melhor maneira. Sempre é um baque, sempre é difícil, sempre. eh, mas quando você prepara essa mãe com conhecimento, com um acolhimento terapêutico, com uma escuta terapêutica, é muito melhor. Se eu hubiese sabido, quando, antes de meu filho nascer, o que eu sei hoje, eh, obviamente eu estaria bem mais preparada. E isso é o que a gente tenta fazer com nossas mães, dar-lhes Uhum. o conhecimento e um acolhimento para que essas mães estejam o melhor possível, não? Sim, a importância de acolher a família, não só a criança, né, ou a pessoa, né, que está ali na situação. É interessante porque essa semana eu tive na Biblioteca Parque, que é uma biblioteca estadual aqui no centro do Rio de Janeiro, e a superintendente, a gente teve um papo super interessante, e eles lançaram a Bebeteca para criança. E foi esse o ponto que ela falou. Quando a gente traz o bebê, que nem consegue ler ainda, mas quando a gente traz a criança, a gente está necessariamente trazendo a mãe, o pai, a avó, a tia, a gente, porque a criança não vem sozinha, né? Então a gente está necessariamente só nessa estratégia trazendo a família para participar daquele momento que é a alfabetização, a leitura, o contato com o livro. Mas eu sinto aí, né, no seu discurso que você comentou, a preocupação de trazer e preparar essa mãe, essa família, para, né, entender a situação de forma prévia, né? Que você falou, se eu soubesse, eu teria sido diferente, né? Então, a preocupação de trazer o conhecimento do que você já passou, né? O histórico, né? Para as pessoas se prepararem e também, de repente, quais são as melhores práticas, né? Exatamente. Há coisas que você pode só ir em uma coisa simples. Nosso assistente social tem toda uma forma e temos cartilhas de como conseguir a passe na condução, Uhum. como conseguir a autorização para estacionar nas vagas de pessoas com deficiência. São coisas que vão ir, não vão modificar, mas vão ajudar a essas famílias a conseguir certas coisas, ou como conseguir o LOAS, que não é todo tão fácil, como conseguir as questões médicas, as certificações, os laudos médicos, todo esse tipo de coisas que quando você recém começa a caminhar nessa jornada não é tão fácil, não? E, vo- Alguns cuidados básicos de saúde, boas práticas, são muito importantes, não? e você, como mãe, como professora, né, como artista, como é que você vê, assim, não sei se você tem algum exemplo que você possa dividir aqui com a gente, do impacto da arte na evolução dessa criança? Então, eu acho o seguinte, eu acho que a arte é, é, a arte é maravilhosa para mim. Eu sinto as mães são nossas mediadoras e elas trabalham junto com seus. Tereza, Sim. desculpa, o áudio falhou. Vamos começar. Você edita essa parte. Tá, deixa eu só Só ver essa aqui. parte?
Só essa parte, só essa parte. Então, Deixa eu só ver aqui se é a minha internet. Deixa eu ver aqui. Não, tá. Vamos voltar. Só essa parte que você essa começou a parte. falar e falhou. É, falhou eu não te ouvi. É, Então, eu acho que a arte é uma ferramenta assim maravilhosa, onde você pode trabalhar um monte de aspectos, não? O motor, o psicológico, a expressão, os sentimentos. E as mães são as mediadoras, não? A gente ensina essas mães a trabalhar junto com seus filhos. Mas as mães ficam tão encantadas que eu sempre falo. Esse trabalho é para teu filho. Depois você vai para essa mesa e você faz, deixa a teu filho como um voluntário e você vai pintar, porque você também precisa. Então, sim. cuidar dessa de acolhimento dessa mãe e dessa criatividade da mãe também é fundamental. Mas a gente tem vários casos, mas temos um menino que entrou com 8 anos na ONG, muito tímido, extremamente tímido, nem olhava para você direto quando falava, nem falava praticamente. Aham. Não por uma questão neurológica, senão por uma questão emocional, cadeirante, e a gente foi trabalhando, fomos trabalhando, e ele passou por vários projetos de educação e inclusão digital. A gente tem toda essa parte de arte, de alfabetização, de matemática, de português, porque nosso objetivo é incluir essas crianças jovens, ensinar-lhes todas as ferramentas de tecnologia para poder incluí-los digitalmente no mercado de trabalho o antes possível. Se você ensina uma criança de 8 ou 10 anos a fazer uma planilha, eu te garanto que é muito mais fácil que ensinar um adulto a Uhum. ensinar a utilizar na planilha. Então, e hoje em dia, claro, essas crianças foram crescendo e hoje temos vários exemplos, mas, por exemplo, temos a Leonardo, que hoje está com bolsa de estudos na universidade, e ele foi contratado por um projeto especial, específico na Shell, Uhum. eh, Que eh, legal. e ele está trabalhando, é um projeto de 2 anos, onde ele está sendo formado para depois colocá-lo no mercado de trabalho. Entrar nesses projetos da Shell é muito, muito difícil. Não entra Uhum. qualquer. Então, a gente acompanha essas crianças. E quando você estimula toda a parte artística da criatividade, você está estimulando o desejo de aprender. Quando você fomenta a leitura, você fomenta a curiosidade, a imaginação de como posso resolver essa questão, é pensar fora da caixinha. Então, temos a primeira leva de jovens de 22, 23, 24 anos, que estão sendo colocados no mercado de trabalho com um olhar mais criativo, mais questionador, que vão a buscar as ferramentas de aprender. Então, por exemplo, está Leonardo, está João Pedro, que está fazendo um estágio na FGV, temos uma menina que entrou na BNDES. Então, são grandes empresas, as federais, as empresas públicas têm cota, mas Uhum. as privadas, e muito recentemente, e com muita resistência e muita, que estão abrindo espaços para realmente incluir nossos jovens PCDs. Então, quando você entra através da arte e essa criança entende que ele pode fazer, é, é, quando você vem com a planilha, a criança sabe que já consegue fazer. Se já conseguiu outro, isso também não deve ser difícil. E você Aham. vai dando pequenas metas, não metas impossíveis. Pequenas. A gente nunca começa com um cadeirante, ó, daqui a 6 meses você vai trabalhar, a caminhar, andar. Nunca. Expectativa, né? Aham. Trabalhar é dar metas pequenas possíveis no curto prazo. É, Aham. e é assim que a gente conseguiu conquistas muito,
muito importantes, não? E assim você vai trabalhando metas pequenas, curtas, trabalhando essa expectativa e vai. Porque quanto mais eh, a criança consegue fazer essas metas pequenas, mais o autoestima, essa criança sabe que é capaz. Então, quando vem uma planilha ou uma linguagem de Python, que eu acho extremamente difícil, nunca consigo entender o que eles falam, eh, eles sozinhos sabem que vão conseguir. Podem ter suas dificuldades, mas que sozinhos vão conseguir. E a grande questão é mostrar-lhes a eles e aos familiares que eles conseguem, porque a sociedade ou não que a sociedade dá é tão grande que para eles e para as famílias entenderem, ou as mães entenderem que seus filhos podem sim ser alfabetizados, podem sim digitar, não precisam escrever cursivo. Nós temos alunos aqui que escrevem com a bochecha, com os olhos. A tecnologia é um aliado maravilhoso. O Hospital Sara tem softwares gratuitos que disponibilizam para que os meninos escrevam por sistema de varredura. Então, como toda essa tecnologia bem utilizada abre portas gigantescas para nossos jovens, não? Uhum. É muito interessante isso, porque você fala do processo da criança até, né, o one by one já tendo um tempo, né, de vida, né, vamos dizer assim, de instituição, você conseguiu ver a evolução até a entrada no mercado de trabalho com 20 e poucos anos, e essa inserção de fato ali, uma pessoa, né, ativa, né, que pode, consegue, vai fazer tudo que, né, as tarefas, os deveres e etc. ali. E essa inserção, né, é muito, assim, essencial, mas enquanto você foi falando, eu fui pensando como é que, né, as bases fundamentais de mindset da arte, né, possibilitam você ter o que você falou, né, eu sou capaz de aprender a aprender, né? Eu sou capaz de fazer isso aqui. Aí você falou a questão da exposição. A pessoa saiu de um zero, de uma página em branco, uma tela em branco, ela construiu algo que estava aqui, ela colocou na vida real e depois ela participou de um evento para mostrar, né, à sociedade. Esse todo um processo que o artista passa, né, o medo, a insegurança, mas fazer acontecer, né? E depois você comentou pontualmente, terminou uma grande exposição, aí vem um bloqueio. Mas esse é o processo, né, do artista, né? Tudo, a dificuldade, a página em branco que dá, né, uma insegurança, mas eu sou capaz, eu coloco ali o que eu estou pensando, o que eu sou, o que, né, a minha essência, eu identifico uma identidade artística, a minha forma de me posicionar no mundo. E se a gente faz esse paralelo, né, desse percurso até a exposição e desse percurso desse jovem até a carreira, né, entrar no mercado de trabalho, você vê que o pensamento, a estrutura de pensamento da carreira artística, ela ajuda e antepara ali até, né, a inserção no trabalho, para a vida e etc, né? Como é que é importante a arte nesse caminho, né? Eu estava tentando fazer esse paralelo aí e achei fantástico, né, a sua fala, explicando como é que essa criança, mas também essa mãe tem que ver que isso é possível. Ele tem que acreditar e fazer parte, né? Fazer parte dessa evolução. E uma coisa interessante que você falou ali no meio foi: deixa o seu filho fazendo sua arte, mas você vai fazer a sua, né? Você dá uma autonomia, mas você também tem que se cuidar, tem que se olhar, tem que se permitir ali entrar num processo que é seu, porque há uma simbiose muito grande entre a mãe e o filho, né? E ali tem que ter uma coisa de você se autoajudar para ajudar o outro, né? Aquela coisa da máscara no avião. A mãe quer colocar a máscara direto no filho, mas se você não colocar em você primeiro, você pode não conseguir respirar ali para ajudá-lo.
Então, a máscara primeiro em você, depois no filho, né? Eu sempre E não trago. é fácil isso, Não é né? fácil, Não é exatamente. fácil. Não é fácil. E uma coisa que a gente trabalha muito, muito, muito aqui é o seguinte: a gente sabe, isso é por experiência própria, que, por exemplo, quando eu não estou bem, quando eu estou mal dormida, quando eu não, são 2, 3 dias que meu filho passa mal e eu não durmo, minha casa vira um pesadelo, porque eu estou de mau humor, não tenho paciência, não quero, tudo me irrita. E como é importante cuidar dessas mães. E quando Uhum, você fala de nossas mães, a gente tem que falar, pensar que são mães em extrema vulnerabilidade social, onde tem muita violência doméstica, onde elas deixaram de trabalhar e produzir seu próprio dinheiro quando nasceu seu filho. Então, nós temos, além da escuta terapêutica, além de de um acolhimento com conhecimento, a gente tem todo um projeto de empreendedorismo. Porque quando as mães não são todos os casos, não, mas quando essa mãe começa a poder produzir e gerar dinheiro sem sair de casa, cuidando seu filho, administrando prioridades, não equilibrando, administrando prioridades, e consegue produzir um dinheiro, quando essa é uma mulher que começa a perceber se é bom o relacionamento em que ela está. Ela não precisa estar em um relacionamento abusivo. Ela não precisa apanhar porque não tem onde morar. Quando essa uhum, mulher consegue empreender e ter seu dinheiro para pagar um aluguel, ou consegue pagar a comida e consegue. É uma mulher que não aceita mais certas violências. Então, ela se posiciona e se relaciona com a sociedade e com seus parceiros de outra forma. E isso é um crescimento muito importante. E a uhum. gente tem visto assim crescimentos. Esse projeto também é de 2018 e uma grande mudança em como as mulheres e as mães se posicionam frente a seus parceiros, não? Então, é muito Uhum. importante que essas mães tenham ferramentas psicológicas e financeiras para poder decidir que é o melhor para elas e seus filhos. E olha que interessante, a gente volta a falar, né, da família, da saúde mental, né, emocional, e como é que esse seio, né, é importante para a criança, para a mãe, para o pai, para, né, para todos ali, né, poderem conviver de uma forma emocionalmente positiva, né, apesar dos pesares, né, o que eu falo assim, a gente tem que saber viver apesar, e o apesar é a coisa mais certa dessa frase do que qualquer coisa, porque vai ter, né, de que forma for, mas o apesar vai existir. Então a gente tem que saber viver apesar, né? Eu tenho essa frase, mas eu uso, hay que aprender a ser feliz a Aham. pesar, porque não é só viver. Porque Uhum. senão a gente sobrevive. E Sim. você vê muitas mães respirando em modo sobrevivência. Eu acho que a gente tem que aprender a ser feliz. A gente precisa realmente aprender a respirar, aprender a ter espaços de autorregulação, porque a vida não sempre nos ajuda. Então, Sim. aprender ter um olhar diferente. E eu sempre falo, a gente não consegue ver, a gente não escolhe o que a vida te apresenta. A Uhum. gente escolhe como a gente vai vivenciar o que a vida nos traz. Sim. E aí que estar muito bem situado, porque é muito fácil pirar e se estressar e entrar e com um grupo que já tem uma vulnerabilidade social grande, onde não tem para comer todos os dias, é muito difícil você poder. Estou ficando sem bateria. É muito difícil você pretender que essa mãe esteja
pensando em outras coisas. Quando não tem comida em casa, essa mãe precisa ter e só pensa em como vai alimentar seus filhos. É. E isso existe hoje em dia, existe. O que mais a gente vê hoje em dia é isso, não? Você está no nível da sobrevivência, a sua preocupação vai ser aquilo ali, né? É a moradia, o remédio, a Um comida. segundo, eu vou colocar e tenho medo que caia na... Fique à vontade. Desculpa, tá? Nada, que isso. Exatamente. Então, a gente precisa darle todas essas ferramentas. É bem complexo. Hum, A ver se agora sim. E, é. sobretudo, Tereza ficou mudo. Isso, aí, pronto. foi? Foi, agora foi. Então, sobretudo, uma das coisas que a gente vê é, é o seguinte: a sociedade, em lo que menos se investe, você vê em todos as minorias, o menor investimento é em pessoas com deficiência. Não é uma pauta prioritária. Então, já é um grupo extremamente invisibilizado e não está de moda, não é pauta. Uhum. Então, é muito difícil, porque a É. gente tem muitas frentes que atacar. O transporte público, a educação, a saúde, e já é para, como os políticos falam, para a população neurotípica já está ruim. Uhum. Eu falo da questão política porque, lamentavelmente, quando você você em algum momento teve que começar a sair desse cuidado dentro da ONG para mudar as políticas públicas, mostrar que é possível fazer diferente. Por que Uhum. nós conseguimos alfabetizar crianças severas, com neuropatias severas, e as escolas não? Quais são os modelos que estamos usando? Que é o que a gente pode fazer e que metodologia a gente pode utilizar? Porque É. não é que o Brasil esteja investindo pouco dinheiro na educação. Eu acho que está sendo mal investido. Porque se Uhum. você olha os orçamentos de educação e de saúde, não são orçamentos pequenos. Eu acho que estão mal investidos. E aí, Também. Né? pouco preparo para receber essas crianças com tanta neurodiversidade, porque agora sempre teve, só que agora Uhum. temos conhecimentos e Sim. temos laudo e temos médicos que sabem e mostram essa. Então, o que Tá, ele pode fazer dentro da educação, não? tá o diagnóstico, né? Hoje todo mundo já está assim, né? Eu sou TDAH, eu tenho isso, bipolaridade, né? Já tem uns nomes, né? Antigamente não se dava nome, né? A pessoa não para quieto no lugar, né? A pessoa, né? E agora não, a pessoa já tem um diagnóstico aí certinho. Mas interessante que você falou sobre a utilização de recursos em instituições, né, públicas. Eu estava aqui tentando pensar, né, na minha infância ou até né, em faculdade, etc. Não tinha ninguém na minha sala de aula, né, que tivesse alguma situação nesse sentido, né? E a gente pensa até locais que trabalhei, né? Se tinha alguma representatividade nesse sentido, algum incentivo nesse sentido, né? Eu trabalhei em multinacionais, trabalhei em várias empresas de mídia, canais de televisão, agências de publicidade, etc. Eu trabalhei no mercado de petróleo. Então, eu trabalhei em diversos mercados, mas eu fiquei aqui tentando pensar, tipo, será que teve alguém ali que, né? E você realmente não vê, né, uma representatividade, né, uma inserção, né, políticas que estão próximas, que você consegue realmente, assim, no seu dia a dia, verificar, né, e ver e A inclusão. conviver, exatamente, porque aí Outra chega. coisa.
muito simples. Eu sempre falo com os arquitetos, não? Os Uhum, urbanistas. sim. Esquece os urbanistas, porque já é uma coisa bem maior. Mas os empreendimentos, por que ainda construímos portas de banheiro de 60? Isso significa que nem você, nem eu, nem ninguém pode torcer um tornozelo e você fica 3 semanas sem tomar um banho direito? Você tem Não, que né? ir, entende? Então, é uma questão de custo. É uma questão do custo no começo. Mas se você modifica, e aí Hum, onde a gente entra que realmente precisa fazer. Quando a gente modifica, desde o projeto conceitualmente, no começo a porta de 60 vai ser mais barata que a de 70, 80, ou aí outro tipo de porta. Mas quando a gente começa a normalizar a porta de 70, 80, não vamos uhum. ter mais essa questão de custo. E você vê que é uma coisinha pequena, né? Aqui eu moro numa casa, um apartamento que ele é alugado. Inicialmente, quando eu vim visitar, né, a gente vem, o apartamento tá pelado, né, vamos dizer assim, a gente olha e tal, e aí o proprietário falou assim, não, aqui morava uma senhora, já tinha uma certa idade e tinha uma dificuldade de mobilidade, ficava na cadeira de roda e tal, e eu falei assim, nossa, é verdade, porque ele é todo adaptado, e eu não, eu falei assim, mas por que que tem isso aqui? Mas por que que não, né? O banheiro, o espelho, ele, em vez de ser retinho, ele já é angulado. E aí eu estava ali colocando a luz, então eu falei, gente, por que que esse espelho? Ah, não, porque a senhora devia estar aqui na cadeira de roda, né, muitos centímetros abaixo, então o espelho angulado, ela já olhava e já se via, né? Corrimão, aqui nenhum, não tem porta aqui em casa que é de abrir e fechar, todas são de correr, não tem porta, né? Então, a porta não bate aqui em casa, e também abre mais larga, exatamente isso, que devia ser, né, a passagem. A privada, ela tem um calço de, Mas não sei, bem mais alto, né? O meu pezinho, assim, encosta levemente no chão. Mas eu falei, nossa, aqui parece até um troninho, né? Tô bem elevada. Tem uns negócios de segurar do lado, no chuveiro, né? E eu falei, olha que diferente, mas realmente, se você pensar, né, é pouquinha coisa, mas faz a diferença no dia a dia, né? Da usabilidade ali, você faz a diferença, né? eu sempre falo, faço perguntas quando dou palestras, e falo, quantos de vocês, você é uma coisa bem atípica, quantos de vocês têm amigos PCDs e quantos de vocês poderiam convidar a seus amigos às suas casas a tomar um café, a utilizar o banheiro e tomar um chuveiro? Sei. Se você precisa tomar um chuveiro, eu acho que você é a primeira pessoa que não tem um parente PCD, que não tem um familiar, que Uhum. minha casa é adaptada. Sei. Ninguém, porque talvez tenha um banheiro mais largo que possa ser, mas tomar uma chuveirada, É. E entende? curioso, porque se você for além, né, aqui está dentro de casa, mas se você pensa em hotel, se você pensa, né, a pessoa vai viajar, está hospedada, está pagando, e ela não consegue ali, né, ficar funcional no hotel, né? É Eu vou por te isso. mostrar, contar, os hotéis têm uma ou duas unidades adaptadas, mas eu vou te contar uma coisa. Nós recebemos convites para levar Uhum. as crianças e os jovens a diferentes espetáculos. Eu falo, ai, que maravilha! Eu não posso dar nomes. Só que eu, Tá. como já tenho experiência, eu vou com 22 crianças cadeirantes. Não tem local para acomodar 22 cadeiras. Então eu falei, ué, mas você me convida e eu não posso entrar? Então eu tenho que ligar e perguntar: recebemos 30 convites para ir a ver tal espetáculo. Quantos espaços para colocar, espaços reservados para cadeirantes vocês têm? Em teatros grandes, são 6. E não pode ficar no corredor. Os bombeiros não te deixam ficar no corredor.
Entendi. E você fala, e nos teatros pequenos, tem, às vezes, em lugares importantes da cidade, públicos, Uhum. dois locais. Então, eu recebo convite para nossas crianças com deficiências, mas não podemos ir. Sim, é, Essa é a realidade da nossa sociedade. Então, são essas coisas que a gente, como sociedade, precisa realmente questionar, precisa rever. E não precisamos ter um filho com deficiência. O dia que você se machuca um tornozelo, você fica realmente sim. excluído por 3 semanas da sociedade. Exatamente. Eu tenho um amigo que trabalhava comigo numa empresa, ele foi pular numa piscina, né? Mergulhou numa piscina, bateu a cabeça, porque a piscina era muito mais rasa do que ele previu, Imagina. né? Imaginou, pulou de cabeça e ficou tetraplégico, né? 30 e pouquinhos anos. Então, era uma pessoa que não tinha essa realidade e teve que se entender, né, numa nova realidade. Eu tinha um ateliê de arte, né? E ele é super simpático, a gente sempre se falando. E ele falou assim: Ah, eu quero te visitar no seu ateliê de arte. E eu senti assim, uma vergonha, porque era um prédio antigo, eu ficava no último andar e só tinha escada. E eu falei assim: não, vamos combinar, não sei o quê, mas aí depois eu comecei a pensar nas questões práticas, né? Como é que ele vai estacionar nessa rua? Essa rua não dá para estacionar. Como é que ele vai subir? Não tem nem elevador nesse prédio. E depois a porta, eu falei, como é que ele vai entrar na porta? Como é que, né? Eu não consigo. O banheiro, ele não vai conseguir nem entrar no banheiro, é um banheiro, né, micro. A porta não vai conseguir entrar. A escada, será que consegue alguém levar e leva a cadeira? E aí eu falei assim, não, vamos combinar. E ficou nesse vamos combinar, porque eu não consegui falar com ele, tipo, ficou assim, vamos combinar aquela coisa, né, de carioca, vamos combinar, mas eu não conseguia falar, eu não tem como viabilizar isso, não tem para cadeira, não tem para você, não tem para o banheiro, não tem para o andar, e eu fiquei sem graça de Eu estar. acho que para educar a quem vai escutar, eu acho que muito isso é o que nos acontece a todos, tá? Isso Aham, é o que nos acontece a todos eh, quando temos espaços sem acessibilidade. Mas eu acho muito mais justo e muito mais honesto e corajoso se sabe que eu tenho um prédio com zero acessibilidade, o meu próximo ateliê, eu vou ter que fazer questão de que tenha, é o que eu consegui por uma questão de custo, porque a gente sabe que tudo é dinheiro, mas quem recebe essa falta de resposta, a gente sabe. uhum, A gente sabe. é, Então, você insiste uma, duas vezes, quando a terceira vez você não receber resposta, você nem tenta. E talvez muito mais duro, mas muito mais honesto, é dizer, sabe que eu vou ter que encontrar você no bar da esquina, vou ter que levar meu iPad e mostrar-te fotos, porque eu não tenho como chegar, mas fazer algo viável. sim, foi isso que Ou, eu ou fiz. posso te Eu encontrar vi- em. Eu visitei ele na casa dele, levei meu portfólio para ele ver, né, e tal, levei quadrinho pequenininho, né, que aí eu consigo, ó, até esse aqui, a técnica, não sei o quê, viabilizei, mas né, eu não consegui que ele fosse me visitar no ateliê, que é uma experiência diferente, mas eu não consegui, né? Hoje, quem sabe, né, aqui em casa, meu ateliê também é dentro de casa hoje em dia, né, já daria. Mas realmente é uma questão que quando você tem uma proximidade com isso, é que você começa a pensar em questões pequenas, porque são questões pequenas, né? Como é que eu vou viabilizar? Como é que e começa a se atentar. Aqui no podcast, Tereza, a gente já teve dois entrevistados que eles fazem parte do pintura com a boca e pés, né? Eles também são
não têm a mobilidade, né? Ficam na cadeira de roda e pintam, fazem a arte com suas bocas, né? Com pincel e tudo, e tem uma representatividade muito grande, participam do Salão de Belas Artes, participam de gincanas de pintura ao vivo, sempre estão presentes. Eu sou jurada de algumas gincanas do Clube Naval, da Marinha do Brasil, e a gente incentiva várias dos Me artistas. avisa que eu posso levar alguns artistas também, me avisa nas próximas. Oh, com certeza, com certeza. Porque a gente tem todo um local, né? Tem toda uma atenção para, né, para esse público. E é muito interessante, eles também aqui dividiram suas, né, suas experiências, suas dificuldades e tal, tanto na arte, né, na pintura com a boca, que é um desafio, né? Mas também na mobilidade, na participação, né, em representatividade e tal. E quando a gente começa a ter essas pessoas mais próximas, participar de atividades em que elas estejam presentes, ativas, e a gente incentiva, a gente começa a pensar com uma outra cabeça, né, que vai além. Não é só uma pessoa que a gente está vendo ali que tem uma dificuldade de mobilidade, é muito mais do que isso, né? Vai além, no pouquinho e no grande, né? Mas eu acho que falando de experiência pessoal, a minha experiência estando cada vez mais próxima aqui nas entrevistas, nas atividades de jurada, nas artes, por exemplo, né? Você consegue ver uma forma diferente, né, de entender e ajudar, né? Mas eu não tinha essa concepção quando aquilo era. Eu sei o conceito, eu sei o que acontece, está ali e tal, mas está distante da minha realidade, né? Eu não interajo, então eu não consigo entender de fato, né, o que significa de fato aquilo, né? Maravilhoso, muito bom, muito bom. E o que que você quer deixar? O Importantíssimo. que que você quer deixar como legado, Tereza? Eh, eu acho que, em meu caso, por exemplo, toda a minha obra está extremadamente relacionada com as escutas e as histórias da ONG, das histórias das mães. Eu tenho uma série onde são feitas, eu fiz fotogravura das cartas das mães. A questão está todo rasgado, não dá para ler tudo, mas a intencionalidade, o grafismo, a força da palavra e dessas histórias estão todas tecidas literalmente em essa obra. Aí, eh, eu sempre falo que tudo o que acontece na ONG é refletido na minha obra e todo o que eu sano, todo o que eu cuido, todo o que eu acolho nessa obra, no ateliê, é trazido para a ONG, não? Então, como em um artista, são duas pessoas, são duas funções onde a arte e a pessoa que está na frente desse trabalho social estão extremamente entrelaçadas. Todo o que eu escuto aqui vai para o meu ateliê e todo do meu ateliê eu trago para acolher e poder transformar aqui, não? Ajudá-las a ressignificar. Em minha obra você vai ver que é muito rasgado, que há muita impressão, que há muita sobretudo muito rasgado, muita impressão, muita ressignificar. Eu imprimo grande e rasgo e volto a montar. Tudo isso são ressignificações de várias coisas. Eu acho que One by One nasce por uma grande necessidade de dividir e de ressignificar uma grande dor, porque você não escolhe e torce por ter um filho com deficiência. Aí é isso é o que eu quero. Você vê uma pessoa que você ama, muitas vezes com muita dor. Nico tem mais de 50 cirurgias. Então, eu acho que One by One é ressignificar
uma grande dor, em algo maravilhoso que hoje impacta 1.500 famílias, que já doamos mais de 2.000 e poucas cadeiras e que colocamos mais de 30 jovens no mercado de trabalho, temos bolsa de estudo para os nossos jovens em parcerias com universidades. Então, é isso, a gente não pode, a vida te apresenta Uhum. e o que nós fazemos com o que a vida nos dá e como a gente vivencia é o que faz toda a diferença. Então, eu acho que essa ressignificação da vida permanentemente, essa entender a impermanência da vida e ir levando a vida com o que a gente, com as ferramentas que e pegar as ferramentas, pensando fora da caixinha, com essas soluções criativas, é o que nos dá um melhor sentido, um significado diferente que me posicionou a mim em vez de frente a uma grande dor, a uma grande realização. Eu acho que é Uhum. isso. E a arte, para mim, é fundamental para isso. Ai, que bom. Que bonito, né? Parabéns pelo seu trabalho, Tereza. Acho que aqui foi um bate-papo muito assim inspirador, né? Queria pedir para você falar quais são as redes sociais, o site, como é que as pessoas podem encontrar o trabalho, saber mais, até ajudar, né, ao One by One. Eu vou te passar tudo, porque eu sou péssima dessas coisas. Eu vou te passar tudo e a gente coloca aqui. Claro, Eliane, você estava em contato com ela, não? sim, sim. Então, ela vai te passar todo o que é arquivo de imagem em alta definição, porque eu também não tenho. Ela pode te passar as redes sociais, ela te passa como ajudar, como ser voluntário nos seus telefones, e eu te passo toda a parte de arte, tá? Você Maravilha. me fala que você... Eu tenho um Instagram que não está de lo melhor, mas está. Sim, Mas aí é onde está, não tenho tempo, não é prioridade, talvez. Mas aí sim. é onde a gente tem que ir e mostrar nosso trabalho, tá? Mas ela vai te passar toda essa parte técnica e eu te passo as outras coisas, tá? Maravilha. Eu vou falar aqui, pessoal. Então, todas as informações da One by One e da Tereza vão estar aqui abaixo na legenda, todos os links. Visitem depois, veem mais, sigam nas redes sociais e vai estar tudo aqui embaixo para vocês, tá bom? Tereza, queria te agradecer muito aqui o bate-papo. Parabéns pelo esse projeto maravilhoso. Com certeza, quero saber ainda mais, quero visitar aí vocês e a gente vai se falar para isso. Muito obrigada. Ótimo. Te agradeço muito pela oportunidade e vamos continuar com esse bate-papo, tá? Com certeza. Obrigada. Audio Jungle.